Começamos na segunda-feira trazendo os detalhes do encontro do governador com o PSD e com o MDB, os nomes que vão disputar a eleição de 2026 nesses dois partidos da base aliada. O governador comentou sobre esses encontros, falou sobre definições eleitorais, projetou que tudo fica para 2026. Veja. Periodicamente com todos os partidos da base, reunir com o PT, com o MDB, com o PSD, tem reuniões individuais com todos os parlamentares, exatamente para garantir essa harmonia permanente, que é algo dinâmico. Então, você tem que estar sempre cultivando esse diálogo próximo com a nossa base aliada, também com os demais poderes. E com o MDB e o PSD foi mais uma reunião nesse sentido de fortalecer as pautas do governo, junto à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, e ao mesmo tempo, claro, que os partidos começam a apresentar suas estratégias. Então, foi uma reunião em que a gente discutiu, mas como eu tenho dito, a gente vai definir, obviamente, temas eleitorais no ano da eleição. Muito bem, Alessio, me chama a atenção lá no comecinho da fala do governador, onde ele diz que há reuniões constantes com a base aliada. Aí ele cita dois partidos, o PT, o MDB e o PSD. Deixa claro, né? Deixa mais que claro quais são os partidos que ele quer trabalhar na eleição do próximo ano, até porque na própria Cadê reunião... Cadê o Solidariedade? Tem não. Cadê o PDT? Com o apoio do Karnak, não. Republicanos, não. O Podemos. PSB ficou de fora. Rede esse aí que ficou de fora mesmo, até nessa passada. Foi só um esquecimento, né? Não foi não? Não, foi uma vontade, foi proposital. Ele na reunião já externou para os deputados que não quer saber de chapinha, no máximo, além da chapa do PT, obviamente, o partido dele, ele quer o MDB junto com o PSD justamente para minimizar a quantidade de partidos, diminuir. Né? A expectativa é que tivesse chapas aí do PDT, o Solidariedade também correndo por fora, o próprio Podemos também quer fazer uma chapa, assim como o PSB, a rede também se articula, mas o recado do governador teria sido justamente esse. Se quiser, tudo bem, ele não é o presidente do TSE, não é ele quem vai proibir, mas com o apoio ou com o auxílio ali do Karnak, do governo do estado, não. A estrutura não, cada um vai ter ali a possibilidade de montar sua chapa com as suas articulações, enfim, com tudo que conseguir, mas com a ajuda do governador não vai ser. Reforça o que a gente já trouxe aqui no início da semana, a estratégia que foi exposta pelos nomes do MDB. Matematicamente, de fato, menos chapas, menos candidatos, votos concentrados, chances de eleger mais candidatos. Pelo menos 2 vagas aí a mais na chapa na Assembleia, uma chapa para um nome a mais para deputado federal. Matematicamente, a conta fecha. Agora, politicamente, como é que faz, Aline? Inclusive, a gente mostrou essa semana que o limite são 31 nomes. Sim, na chapa de deputado estadual. Então, isso não vai contemplar todo mundo. Vai ter gente que vai ficar de fora, vai vir mais insatisfação aí. Então, eles vão ter que equilibrar esse jogo. Eles vão ter algumas dificuldades nessas conversações e na fala do Rafael Fonteles, ele fala sobre manter a harmonia. Eu acho que manter essa harmonia vai ser o maior desafio, porque, inclusive, também a gente vem divulgando sobre essa intenção de fazer os 2 senadores, mas, para isso, eles teriam que estar unidos, está todo mundo no mesmo propósito. Aí é que está o desafio dele, como que ele consegue isso? Tem muita insatisfação, tem muito bastidor aí. Então, o desafio do Rafael Fonteles é grande nesse sentido. Mariana. Eu acho que essa corda vai ser puxada, Ananias, até mesmo no ano da eleição, próximo da eleição, o período que o período permitir. Eu acho que o deputado estadual Evaldo Gomes não vai recuar. Eu acredito que a chapinha ela deve acontecer, porque, como a Aline falou, existe mais números de candidatos, de pré-candidatos, do que a quantidade permitida para disputar no partido. Então, não vão deixar esses nomes de fora da disputa. Então, acredito que a chapinha vai ser realizada para contemplar ali o PSB, o Solidariedade e, quem sabe, ali o Podemos, né? França. Ananias, a dificuldade é maior para 2026 porque o grupo também cresceu.
Porque quando você faz uma análise com os resultados de 2022, o número de candidaturas seria um cálculo possível. É difícil, mas é possível. Porque em 2022 foram apenas 4 chapas para estadual na base aliada ao então candidato Rafael Fonteles. Uma chapa do Solidariedade, que teve 20 nomes, e uma chapa do PDT, que teve 9 nomes. A outra chapa foi a do MDB e a da Federação PT, PV e PCdoB. Os demais partidos da base aliada daquela época não lançaram chapa, mas eram menos partidos e partidos com menos robustez, como o PSB, por exemplo. E o PDT também ganhou força de 2022 para cá. E, além disso, para a federal, foram 3 chapas já em 2022 na base aliada, excetuando Federação e PSD, a chapa do Solidariedade com 11 nomes. Então, esse enxugamento das chapas já vem acontecendo. A dificuldade maior para 2026 é porque esse grupo ficou maior e os partidos desse arco de alianças do Karnak também ganharam maior robustez. Então, como falar para um PDT que ganhou prefeitos no Piauí, que ganhou mais representatividade ainda, que tem o presidente da Câmara, tem o presidente da Câmara, como vai dizer para não lançar uma chapa? Isso fala muito no Evaldo, mas a chapinha não é um desejo só dele, ele pertence a um grupo que tem o Wilson Martins, que tem Fábio Abreu, que tem João Vicente Claudino, todos estes querem que essa chapinha seja lançada. Você trouxe um dado muito interessante, França, ou seja, o PDT teve chapa de estadual e os votos não serviram, foram jogados fora, porque não conseguiram eleger um deputado. O Solidariedade teve chapa, elegeu um, se reelegeu o deputado Evaldo Gomes, mas na chapa de federal foram votos jogados fora. Votos que, se fossem somados na base, no PT, na federação, por exemplo, teria feito mais um deputado do PT. Votos que, se estivesse unido ali o PDT com o Solidariedade na estadual, talvez tivesse feito não só o deputado Evaldo, mas mais um nome. Matematicamente, aquilo que a gente tinha dito. Faz muito sentido. Agora, isso também mostra que a sobrevivência da chapinha, foram 2 para estadual nesse ano, se tiver uma vai ser muita, é que elas se unam. Que se unam PDT, Solidariedade, Republicanos, toda essa turma. E PSB também. PSB também o Wilson Martins está no PT, né? Está no PT, mas ele... ele quem manda, né, ainda. O Rodrigo Martins, ele é o presidente atualmente, presidente estadual. Inclusive, eu conversei com ele semana passada, porque ele deixou a diretoria na CESAP, e aí se levantou questionamento se ele abandonaria a base aliada. E ele disse que nada disso, que ele saiu por uma questão pessoal, mas que continua nesse grupo. Então, teve aquela possibilidade da fusão cruzada Republicanos e Solidariedade, mas o que não agradou muito, né, o Fábio, o Wilson, etc. Olha, nós falamos aqui da reunião do governador com o MDB e do PT, e lá ficou